Então nós vamos agora à nossa lição, a sequência aqui, Daniel capítulo 4, ok? Daniel capítulo 4. Hoje, como tinha muito texto, eu dei uma facilitada para os irmãos aí, tá? Então eu coloquei uma boa parte dos textos aqui no telão. Então os irmãos me ajudem aqui também, participando, ou na Bíblia, ou também aqui no telão. Eu não sei, as pessoas que estão assistindo vão conseguir ver o telão, é isso? E aí pode facilitar também para as pessoas ali. Ok? Então vamos lá. O tema, então, qual é o tema? Do orgulho à humildade. Queridos, falar de orgulho é desafiador, né? Sim ou não? Quem aqui se sente orgulhoso? Tem até medo de levantar a mão, não? Todos nós. Todos nós temos. Né? Aliás, se você bater no peito e dizer assim, eu sou uma pessoa muito humilde, já era. Percebe? Então, é um caso delicado. Esse tema é um tema muito delicado. Né? E o texto-chave para nós lermos aqui é o último versículo do capítulo 4. Tá? O texto-chave no livro de Daniel, capítulo 4, verso 37. Olha o que diz ali no finalzinho, o que Nabucodonosor diz ali. O que ele diz? Vamos ler juntos? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu. Por quê? Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. Então aqui está a finalização da história de Nabucodonosor. O capítulo 4 foi um edito escrito pelo próprio rei Nabucodonosor, contando a sua história, a sua experiência, no que podemos dizer de um jornal da época, para ser divulgado a todas as pessoas o que aconteceu com ele. Então, o capítulo 4 é um testemunho dele. E aí Daniel, inspirado por Deus, pegou lá, recortou essa matéria, esse documento, e lançou aqui nas Sagradas Escrituras. Amém? Portanto, aqui, quem que está narrando? O próprio Nabucodonosor. E aqui ele começa dizendo assim, né? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Olha o verso 2 que ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ou seja, eu preciso manifestar publicamente o que aconteceu comigo. Eu quero testemunhar. E aqui está mais ou menos um perfil, né? um formato físico aqui, para você ter uma ideia de como que Nabucodonosor era. Nabucodonosor era um homem extremamente orgulhoso, arrogante, soberbo, prepotente, por sua criação e pelo poder que exercia, a influência. Você percebe ali um olhar meio que rústico, agressivo, sabe aquelas pessoas que não se dobra de jeito nenhum? Pessoa que não dá braço a torcer? Assim era Nabucodonosor. Essa história aqui, ela está ocorrendo de acordo com a cronologia, presta atenção, de acordo com a cronologia histórica, ela está ocorrendo cerca de 40 anos depois que ele conquistou Jerusalém. Portanto, já passou ali o sonho, lembra do sonho que ele teve da estátua? Depois teve aquela experiência da fornalha, mas nada disso quebrou o coração daquele homem. Percebeu? São 40 anos de rebeldia, de resistência à voz de quem? De Deus, do Espírito Santo, pela boca do profeta. Portanto, o capítulo 4, o rei Nabucodonosor agora é alarmado com um sonho, um outro sonho. Deus se comunicando com ele novamente com outro sonho.
E aí ele fica perturbado, a cena se repetindo. E ele sonha, então, com uma grande árvore. Ficou legal, né, essa árvore? E aí, ali, os detalhes, né? Está aqui no capítulo 4, ele sonha com essa árvore, as copas enchem o maior espaço possível, frutos e muitos animais embaixo dessa árvore, e aves também degustando, se apreciando dessa árvore. Então ele tem esse sonho impressionante. E no momento que ele vê essa cena, ele também consegue ver um mensageiro celestial, um anjo, que desce e anuncia que essa árvore deveria ser o quê? Cortada por 7 anos. Vai deixar só o quê? O toco. Lembra lá do verso 37? Que Deus pode humilhar os que andam no quê? Na soberba. Então estava muito alto, agora vai deixar só o toco. E aí, vem Daniel. Você percebe aqui no texto, ó, verso 7, verso 8. Diz aqui que ele mandou chamar todos os sábios. Ora, por que ele não chamou Daniel? Logo de começo. Logo ali que ele teve esse sonho. Percebe que somente no final, ó, verso 8, e por fim me apresentou Daniel. Porque o orgulhoso, queridos, não gosta de braço a torcer. Ele sabia que Daniel podia resolver, sim ou não? Sim, oxa. Ele conhecia Daniel há quantos anos, pelo menos? 40 anos. E detalhe, Daniel era um dos braços direitos em todo o período dele de reinado. Mas o orgulho é tanto que eu não vou nem chegar lá em Daniel para contar esse sonho. Eu vou primeiro chamar os meus outros sábios. Por isso que no verso 8 diz o quê? Que por fim se apresentou Daniel, porque os demais não conseguiram solucionar o caso. E aí Daniel, agora quando ele conta essa história, Daniel se vê agora espantado, diz o texto. Olha o texto aqui comigo, ó, capítulo 4, tá certo? E aí você lê aqui, ó, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve o quê? Está dizendo aí? Atônito, espantado por algum tempo, seus pensamentos. E o rei percebeu isso, e o rei começou, o que está acontecendo, Daniel? Me conta logo, não me esconde nada. Desembucha. Porque Daniel ficou assustado. E aí Daniel agora diz algo que deve ter, como dizia minha mãe, arrupiada a espinha dele. Olha o que ele disse. Verso aqui, ó. Leia aqui comigo. Nós lemos aqui o verso 18, não foi isso? Olha aqui o verso, agora leia o 19. Provai e vede. Então, Estáis de fé. Daniel ficou atônito e disse, lá na parte de baixo, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Em outras palavras, rei, o negócio é sério. Seria melhor que esse sonho fosse para quem? Para outros teus inimigos, não para o Senhor. Porque esse negócio aqui é pesado. E aí o rei deve ter ficado desesperado com isso. Então conta logo, o que acontece? E aí você lembra da história. Que ele representava o quê? O que, igreja? Essa árvore. E que chegou para ele o momento de ser o quê? Tirado do governo. Ele ia ser tirado. Por quanto tempo? 7 anos. E no período desses 7 anos, diz o texto que ele se tornaria uma besta, um animal. Olha aqui o que diz aqui, ó. Verso 25. Serás expulso entre os homens. A tua morada será com os animais. Darão a comer, te darão a comer ervas como os bois. Serás molhado no orvalho do céu, até que se passem 7 anos sobre ti. Até que se reconheça que Deus, o Altíssimo, é que tem governo nas mãos e não você.
E aí, quando ele conta isso para Nabucodonosor, Daniel agora faz um apelo para ele. Qual é o apelo? Olha o apelo dele aqui, ó. Se você ler comigo aqui, ó. Nós paramos no 25. Olha o apelo aqui, ó. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça. Põe em dia os teus pecados. Põe em dia as tuas iniquidades. Usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Percebe? Queridos, Daniel olhou para Nabucodonosor e falou assim: eu conheço o Deus que eu sirvo, que é um Deus clemente e misericordioso. É um Deus que está disposto a aceitar qualquer coração arrependido. Você crê nisso também, man? Cadê a mão? Você crê nisso? Daniel tinha tanta convicção disso, que ele olhou para o rei e falou assim: olha, existe uma sentença para o senhor, mas se o senhor mudar a tua vida, esse Deus pode reverter. Amém, igreja? É o profeta falando aqui. Mas o que adianta dar um conselho para gente orgulhosa? Fala para mim. Quem é orgulhoso não tem jeito, irmão. E aí, depois que ele teve todo esse sonho, essa interpretação, olha comigo aqui, ó, verso 29. Ao cabo de quanto tempo? 12 meses, ou seja, ó, um ano depois, passeando sobre o palácio, vendo a Babilônia, falou o rei e disse, verso 30, não, ó, 3 pronomes possessivos, ele repete 3 vezes aqui, ó. O que ele fala? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebeu? Um ano depois. Fala se Deus não é misericordioso. Sim ou não? O que Daniel falou? Coloca a tua vida em dia, quem sabe Deus muda. Um ano depois, como é que estava o coração do homem? Do mesmo jeito. Não mudou, não deu indícios de conversão. E aí, quando ele falava, olha o verso 30, verso 31. Falava o rei ainda, quando desceu do céu uma voz e diz: ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Darão comida como de boi para você. Até que aprendas que o Altíssimo aqui tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E diz o verso 33 que aconteceu no mesmo instante. Olha lá, mais ou menos uma ideia ali. No mesmo instante. Onde é que ele estava? Sentado num trono com coroa, banquete, gente abanando ele. Hã? Com todas as virtudes e prerrogativas de um rei pomposo. De repente, na frente de todo mundo, o homem vira de 4 e sai igual um animal na frente de todo mundo. E vai correndo, assustando. Imagina as pessoas vendo isso. E o que deu no rei? Ficou louco. E o pior que foi crescendo o quê? Cabelo, barba, unhas, pelo. Está dizendo o texto aí. Virou uma coisa horrível na frente de todo mundo. Cometer bestialidade também, sujeira, torpeza no meio dos animais. O texto diz que ele ficou sem raciocínio, perdeu a cognição, perdeu o entendimento. Por quantos anos? 7 anos. Virou uma besta enjaulada. De palácio foi para o curral. Que situação, irmãos. Assim foi a história desse rei. Esse rei teve que provar o fundo do poço para poder reconhecer quem era Deus. Ah, queridos, aqui tem muita coisa boa para a gente tirar dessa história aqui. Essa foi a primeira parte. E nós vamos avançar aqui, vamos ver quanta coisa podemos entender nesse texto.
Queridos, a pergunta é, por que que Deus fez isso na vida de Nabucodonosor? Por quê? Por que que Deus permitiu isso? Deus mandou para ele, literalmente, uma lição terrível. Se transformar num animal. Deus estava falando com ele quantos anos? Pelo menos 40 anos e mais um ano de graça ainda de oportunidade. Mas aquele homem se recusou. E a grande pergunta que se faz é o seguinte: por que Deus permite essas coisas horríveis na vida das pessoas? E talvez você pode se perguntar a si mesmo: por que que Deus permite que eu passe por coisas tão difíceis, tão complicadas? Vamos ver algumas respostas? Agora os textos estão aqui para facilitar. Amém, igreja? Amém? Olha lá. Primeiro, Apocalipse 3,19. Vamos ler todo mundo junto? O que diz lá? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha aí a resposta. Deus está disposto a disciplinar onde for necessário para ganhar o coração desse filho. Assim diz o Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, aproveita a disciplina para se arrepender. Você viu lá no final do texto? Eu agora, como é que é? Nabucodonosor, exalto, louvo o Deus Altíssimo. Ou seja, ele aprendeu com a disciplina. Portanto, qual é a pergunta? Por que que Deus permite essas coisas na vida das pessoas? Porque Deus ama. E o amor de Deus, meu irmão, não tem limite. Ele vai aonde for necessário para alcançar o coração das pessoas. Amém, queridos? Olha aí o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 12. Copia e cola, vamos lá. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Deus é pai. E ele está disposto a peneirar. E o que Deus teve disposição de fazer com Nabucodonosor? Só tem uma forma de eu melhorar o coração desse homem. Já sei, vai ter que virar uma besta, um animal. Vocês estão entendendo? Era a única forma que Deus teve. E funcionou, né? Amém, igreja? Porque lá no final ele mesmo diz que funcionou. Mas tem mais textos aqui, ó. Hebreus capítulo 7, verso 12, verso 7 até o 11. E eu coloquei aqui na sequência. Vamos ler todo mundo junto? Vamos participar? Olha lá. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E aí, por nos corrigir, o que diz? E os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, que então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o quê, queridos? Vamos ler? Para aproveitamento, a fim de que sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece nada de quê? Momento de alegria, motivo de alegria. Mas só de tristeza. Porém, depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. No momento que a gente passa pelas provas, é só tristeza e lamúria. Mas depois que ela termina, você vai enxergar que foi Deus cuidando do seu orgulho. Percebeu com Nabucodonosor? Deus estava tratando o que de Nabucodonosor? O orgulho dele. Deus estava cuidando do orgulho dele. Queridos, isso é muito pontual para mim e para você. Há muitas coisas aqui que podemos entender por que passamos ou deixamos de passar. As circunstâncias, casamento, relacionamento, recursos, saúde, não sei. De alguma forma, Deus usa essas coisas todas para corrigir o nosso o que mesmo? Orgulho. E era isso que ele estava fazendo com Nabucodonosor. Deu para entender, irmãos? Então, por que Nabucodonosor passou por tudo aquilo? Porque Deus amava ele. Porque Nabucodonosor era um filho
E era um filho que tinha, sim, condições de reverter. Daquela maneira. A pergunta é eu e você. De que maneira você acha, aqui você está assistindo, ó. De que maneira você acha que Deus tem que tratar você para quebrar o orgulho? Você deve saber. Isso aqui é uma reflexão. Parte 3. Lembra dessa história aí? Quem lembra dessa história aí? Esse daí era o sabidão lá. O sabidão, lembra? O diabo, mas não era diabo ainda. Estava começando. Era uma erva daninha. Estava começando. E criou uma raiz terrível. Ele era um anjo bonito, belo, que era chamado de Lúcifer. Olha que coisa, irmãos. E aí, diz o texto sagrado, lá em Isaías 14, verso 12 a 14, que diz o que lá? Vamos ler? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, você tinha cargo de governo ainda, ó. Tu dizias no quê? No teu coração. O que ele dizia? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E lá no monte da congregação, vou me assentar também. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Nabucodonosor fez das palavras do diabo as palavras dele. Olha essa Babilônia. É minha. Eu fiz para mim, para que eu fosse adorado, honrado aqui. Vocês estão entendendo? E curioso que tem gente que constrói bem pouquinho e já se sente, né? Bem menos. Tem gente com menos. Tem gente que sobe num grão de arroz, como dizia meu professor de teologia. Ele fala assim, subiu num grão de arroz já... num grão de arroz, já pensou? Já se sente, né? Aqui, ó. Esse daqui, queridos, anota. Esse aqui é o pai do orgulho. É o paizão do orgulho. E como ele adora colocar o orgulho no coração daqueles que podem ser chamados filhos do diabo. Ele amava também. Amava não, né? Ele adorava colocar o orgulho no coração de Nabucodonosor. Olha Ezequiel. Mesma cena profética aqui. O que diz lá? Elevou-se o teu coração. Falando de Satanás aqui, tá? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura? Ainda bem que eu sou feio e você também, viu? Gente, olhar no espelho e ver que é feio é um dom. Quem se sente assim? Eu me sinto abençoado. Opa! Porque se você é muito formoso, muito formosa, o diabo pode usar essa coisinha aí. Olha lá. Elevou-se o teu coração por causa da tua forma. Imagina como que era bonito esse bicho. Né? Mas quem é bonito fica em paz também, irmão. Deixa Jesus atuar aí, que vai ficar mais bonito ainda, né? Por dentro e por fora. E aí, olha lá. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, talentoso. Além de bonito, ainda era talentoso. Era bom em tudo. Eita, mas aquele ali canta bem, prega bem, visita bem, fala bem. Nossa, esse aí é completo. Olha lá. Por causa do teu resplendor. Tudo que ele fazia, resplandecia. E aí o que diz? Lancei-te por terra, diante dos 6 te pus, para que te contemple. E você sabe o fim dele. Qual é o fim? Apocalipse lá, né? 12. Diz que ele tem pouco tempo do quê? De vida. Sabendo que pouco tempo resta. Ele tormenta, bagunça tudo, porque ele tem pouco tempo. Portanto, aqui, queridos, você percebe que Satanás tinha uma intenção. Me ajuda. Subir. 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 Se exaltar.
Sobe, 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 só subir. A ganância. Assim era Nabucodonosor também, né? Lembra? Subir, subir, eu quero ser o cabeção de ouro o tempo todo. Ninguém vai para tomar o reino de mim. Assim era. Você vê coisa, né? Que semelhança. E aí, queridos, ao invés de subir, 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 o que aconteceu? Desceu, irmão. Mas desceu igual um foguete. Jesus falou isso aí, né? Mateus 12, 13 lá. O que ele fala? Eu vi Satanás descer do céu como relâmpago. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. E não foi capaz de ficar lá. Por isso que foram o quê? Expulso. Então qual é o caminho do soberbo, do orgulhoso? A queda. Provérbios 16 fala, né? Quem anda na soberba, está na frente, tem um abismo. Olha lá. Caiu. E vai cair eternamente. A profecia é que ele vai ter que ser fulminado eternamente. E nós não vemos a hora disso acontecer. Em contraste a isso, temos essa... Ó. Aquele lá é o pai do quê? Do que, igreja? Do orgulho. E esse aqui? Pai da humildade. Que contraste. Nós temos Jesus Cristo como pai da humildade. Uma referência inigualável, inquestionável. Pode falar de igreja, de crente, de tudo que você quiser. Mas quem que ousa falar desse Jesus? Jesus, olha o que diz aqui Filipenses 2, versos 5 e 8. Vamos ler aqui? Olha lá o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que sentimento? De humildade está falando. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Irmão, só para eu pensar nisso, ele era 100% Deus ali, encarnado, no estalar de dedos, irmãos. Aliás, só num pensamento, ele podia resolver tudo. Mas ali está dizendo que ele não usurpou. Antes a si mesmo. Eu amo esse verso aqui, ó. Esse verbo. Olha o verbo, ó. A si mesmo o que aqui? Ah, meu irmão. Ó. Qual é o apelo de Paulo? Tende em vós mesmo sentimento. Que sentimento, ó? Esvaziamento. O que é esvaziar, irmão? Tirar tudo de nós. Esvaziou-se. Assumindo forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz, a mais cruel e mais humilhante que tinha. Queridos, olha aí. E o verbo se fez o quê? Carne. Tabernaculou, né? Habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E nós vimos ele, a glória dele como unigênito do Pai. Nós vimos. Por ocasião da sua ressurreição e ascensão, tinha 500 pessoas lá vendo. Era ele. Se fez carne. E quando eu leio isso daqui, eu fico pensando no contraste lá de Satanás. Satanás queria o quê? Me ajuda aí. Eu quero subir a mais alto das estrelas. Eu quero um trono. Eu quero trono poderoso, melhor. Eu quero melhor do que o dele. E Jesus fez o quê? O inverso. Jesus desceu do seu trono e veio para morar entre nós. Deixou toda a sua glória. Texto bonito, né, da senhora White. Cristo se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós todos nos enriquecêssemos. Amém, igreja? Olha que coisa. Mas Jesus respondeu. O que ele respondeu lá? As raposas, né, as raposas.
O que as raposas têm? Tem covil, tem buraco para dormir. As aves têm ninho. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Não, pai, eu vou descer lá, vou salvar a humanidade. Mas assim, por favor, não me deixa eu passar necessidade. Eu vou lá, mas tem que nascer lá no palácio de Herodes. Você já parou para pensar ao que Jesus se submeteu? Nasceu numa família mais pobre da Judéia. Gente que a gente conhece na minha terra fala pé rapado. Gente sem eira nem beira. José e Maria. Pobre. Sem nenhum conforto, nenhuma prerrogativa, nada. Não tinha uma redoma, não tinha nada para proteger eles. Proteger, que eu falo das coisas terríveis da miséria humana. E a Maria ali, na adolescência, com um pansão, montada num jumento, 150 quilômetros para Belém, para o finzinho de mundo. Chega lá no finzinho de mundo, não tem nem onde nascer. Nasceu onde? Num buraco, num curral. Tamanha humildade, irmãos. Que humildade é essa? E enquanto isso, Lúcifer queria o quê mesmo? Subir. E Jesus, por livre e espontânea vontade, desceu a nossa condição. Amém, igreja? Pai da humildade. E esse texto, irmãos, vamos ler? Isaías 53. Olha o que diz ali. Ele, está resumido aqui o texto, tá? Está resumido. Vamos lá. Ele é como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. O que Satanás tinha? Faz o contraste, irmão. O que Satanás tinha? Formosura, resplendor, nossa. Top. O que Jesus era? O mais feio. Aqui está dizendo que ele não tinha beleza nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nada tinha naquele homem galileu que não me chamasse a atenção. Homem simples. Era desprezado. Era o homem mais rejeitado. Era homem de dores e que sabe o que é padecer. Você já conversou com alguém? Aqui, ó. Você já conversou com alguém abrindo seu coração e você sentiu que aquela pessoa sabe exatamente o que você está passando? Você já teve essa experiência? Olha aqui, ó. Jesus é o único que sabe exatamente o que eu e você passa. Queridos, é profundo demais. Certamente Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. As nossas dores levou tudo sobre si. Ele foi oprimido e humilhado, mas Ele não o quê? Não abriu a boca para nada. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mais uma vez já vão me arrancar esse pelo. Poxa, não deixa nascer esse pelo. Mas não reclama. Ovelha nem reclama, né? Já vai arrancar meu couro de novo. Olha aí. Como ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não abriu a boca em nada. Esse é o pai da humildade. Era esse que Deus queria que Nabucodonosor conhecesse. Nabucodonosor conhecia somente o pai do orgulho. O Bel. Já ouviu falar do Bel? Marduk. Ele só conhecia o Marduk, o Bel, que só queria ser todo pintado de ouro o tempo todo. E Deus colocou Nabucodonosor como um animal para poder enxergar esse Jesus aqui. E louvado seja Deus que deu tempo. Porque partindo para o final, tem essa pergunta aqui. E essa pergunta aqui, ó, você vai engolir uma batata bem quente agora. Quem já engoliu batata quente? Queima na garganta e depois fica queimando aqui no estômago. Olha lá.
Você, esquece os outros, você se identifica com Nabucodonosor? Em que área, em que circunstância, em que momento da sua vida? É aqui que está a questão. Essa história está aqui para que eu pudesse olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim e pensar: Senhor, eu tenho muito de Nabucodonosor aqui dentro. Eu sou muito orgulhoso. Eu percebo que o Senhor tem cuidado do meu orgulho, mas mesmo assim eu não consigo ceder, não consigo me esvaziar. É aqui que está a questão. Se você hoje olha para Nabucodonosor e se sente também Nabucodonosor, então há a porta da graça para você, existe. Não permita que esse sentimento tome o seu coração. Esse aqui que Jesus falou. O que ele falou lá em Marcos capítulo 3? Ele disse assim, ó. Vamos ler? Em verdade vos digo. Já pensou? O Deus do universo, ó. O Deus do universo falando assim: em verdade vos digo. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E a palavra blasfemar já é uma palavra grega, né? A palavra blasfêmia é grega, já é grega, não é nem português. Que significa soberbo também, está lá no dicionário. Soberbo, orgulhoso, prepotente. Então a palavra blasfêmia já tem uma conotação de pessoa o quê? De que, igreja? Soberbos. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo ali: mas aquele que é soberbo, a voz de quem? Do Espírito Santo, será réu de pecado eterno. Nabucodonosor estava com o ouvido tapado para a voz do Espírito Santo. Mas Deus ainda deu a última cartada. Falei assim: não, eu sei que se eu dobrar ele vai ceder. Deu para entender? Quem é que nos conhece? Deus. Ele sabe se eu preciso de agasalho ou não. Ele sabe se eu preciso disso ou daquilo ou não. Olha aí a orientação profética. Leiam comigo. E graças a Deus tem esse texto ali, está lá em amarelinho, né? Graças a Deus. Olha o que ela diz ali. O orgulho é um pecado, ó. Graças a Deus tem, ó. Vamos ver aqui, ó. O orgulho é um pecado quase incurável. Ele é quase incurável. Falta pouquinho para ser incurável, mas ele é quase. Significa que pode o quê? Ter uma chance. Qual foi a chance de Nabucodonosor? Andar de 4 e comer mato. Foi a única chance que ele teve. E aí? Deus não se une a quem? Aos orgulhosos. Isso aqui é bíblico também, além da orientação para estar lá. Tiago, lembra de Tiago, capítulo 4? Deus resiste quem? Aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. O orgulho impede todo o crescimento espiritual. Reconhecer os próprios pecados é crucial para a purificação. E aí ela se vale das palavras de Jesus, né? Não se pode melhorar se já se considera perfeito. Lembra que Jesus falou isso aqui? Ele falou assim, ó: eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Quem aqui precisa? Louvado seja Deus. Esse é o sentimento que precisamos ter. Esse é o pai da humildade. Homem simples, Galileu. Satanás querendo só subir. E Jesus desceu espontaneamente para ser servo, diácono, né? Diácono, servo. Ó, quem que Jesus usou
para ganhar o mundo? Homens simples, pescadores da Galileia. Quem que Satanás usou para devorar o mundo? Os reis. Percebe? O bicho só quer coisa assim. E Jesus só quer a humildade. Queridos, quero finalizar dizendo para você o seguinte: essa história termina bonita, sim ou não? A de Nabucodonosor termina muito bonita. Ele precisava passar por isso? Eu imagino que quando, não está aqui no texto, né, mas você fica imaginando aí. Imaginar também não é pecado, desde que você não fale heresia, né? Ó, imagina quando deu 7 anos, porque aqui está dizendo assim, ó, leia aqui comigo, capítulo 4. Vamos ver. Leia comigo essa parte aqui, ó. Capítulo 4, última parte aqui, ó. Verso 34. Mas no fim daqueles dias, que dias? 7 anos. No fim daqueles 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me ver o entendimento. E agora eu fiz o quê? O que aconteceu? E eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Verso 36, pula lá para o 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, e também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Olha o que diz aqui o verso. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. A mim se ajuntou extraordinária grandeza. Quem que estava com o reloginho contando dá os 7 anos? Também, né? Mas quando ele fala os meus grandes, Daniel deveria estar ali, ó, no relógio. Ah, deu 7 anos, deixa eu ir lá. Aí quando Daniel está na porta do palácio, quem que se aproxima? Nabucodonosor. E Daniel dá aquele abraço e fala assim: seja bem-vindo. Não precisava, né, passar por tudo isso, seu bobinho. Mas já que passou, tome posse novamente. Queridos, tem coisas que a gente não precisava passar, mas tem coisas que precisa passar para que Deus trate do nosso orgulho. E se tem uma lição que Nabucodonosor deixa para mim e para você, é que depois de ele ser tratado como ele mereceu, depois ele louvou, exaltou o nome do Senhor. Agora existe Jesus, que estará na porta do Palácio Celestial, para receber quem? Todos quantos ele cuidou do orgulho também. E que Deus continue cuidando do meu e do seu orgulho, porque só assim seremos filhos dele. É o seu desejo também? Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Que bonitinho, né? Querido Deus, essa história é impressionante. Ela revela o quanto precisamos de Jesus em nós, o quanto há também em nós, por natureza, as coisas de Nabucodonosor. Mas hoje o Senhor está disposto a tirar isso de nós. E aqui há um grupo de irmãos assistindo e aqui pessoalmente, decididos em abrir mão do orgulho, esvaziar, para que o Espírito Santo venha nos encher. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado do nosso orgulho, e eu tenho certeza que o Senhor cuidará de nós até que o Senhor Jesus volte. Queremos ser recebidos não em palácios desse mundo, mas recebidos no palácio da glória, onde o nosso próprio Jesus Cristo nos dirá: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado. Desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo, desde o meu nascimento, desde o nascimento dos irmãos aqui. Pai, dá-nos essa bênção, essa alegria de estar contigo na eternidade. Cuida dos meus queridos irmãos, de cada um de nós. Dá-nos a tua paz, a tua direção, em nome de Jesus. Amém.